Um milionário contratou uma reforma para a casa da mãe, mas ao ver a arquiteta, se apaixonou na hora. Você tem certeza de que essa parede deve ir abaixo? Miguel perguntou, a voz firme, enquanto cruzava os braços e encarava a planta de mãos de Sofia. Ela sorriu inclinando levemente a cabeça, com o capacete amarelo brilhando sob o sol tímido que entrava pela janela empoeirada. Sim, Miguel. Se mantivermos essa parede, o espaço vai parecer fechado e não há luz natural suficiente aqui dentro. Meu plano é abrir, mas preservando a fachada original. Ele franziu a testa, o olhar pesado. Minha mãe viveu nessa casa por décadas. Não quero que vire um desses lugares modernos sem alma. É um bairro histórico, não uma galeria de arte. Sofia respirou fundo, mantendo a calma que sempre lhe servira de escudo contra respostas ásperas. Eu entendo. E respeito muito isso. Minha abordagem sempre foi valorizar a história, trazer o novo respeitando o passado. Então me prove, retrucou Miguel quase desafiador, que você não vai apagar tudo que ela construiu aqui. Ela recostou-se na mesa de trabalho improvisada. Não contrato com qualquer um, sabe? Essa casa merece um projeto que fala de continuidade, não de competição. O silêncio caiu. A tensão entre eles parecia tão sólida quanto as paredes gastas que tentavam salvar. Durante um instante, Miguel olhou para ela e percebeu na arquiteta uma paixão parecida com a dele, só que em mundos diferentes. Quem é você mesmo, Sofia Mendes? Ele perguntou quase um sussurro, com um brilho inusitado nos olhos. Arquitetura é a minha vida. Quero deixar um legado que não apague nossas raízes, respondeu ela, a voz firme, porém suave. Mas logo um desconforto subtil passou no seu rosto. Por que a pergunta? Miguel desviou o olhar, um gesto involuntário. Porque esses dias descobri que seu pai, ele trabalhou para uma firma que minha família destruiu. O sorriso de Sofia murchou. A luz nos olhos escureceu por um segundo. Eu sabia que isso ia aparecer uma hora ou outra, mas isso não sou eu, Miguel. Não sou parte desse passado. Ele respirou fundo, tentando afastar a mistura de raiva e confusão. Mas como posso olhar para você e esquecer tudo isso? É difícil. Sofia endireitou os ombros, vencida, mas decidida. Talvez seja justamente por isso que precisamos acabar com esse muro entre nós. Essa casa já viu guerra familiar, rivalidade, saudade. Pode ser um começo diferente. Miguel encarou o rosto dela, onde uma mistura de vulnerabilidade e coragem lhe dava força. O som distante das buzinas da rua e as vozes da vizinhança se misturavam com as lembranças da mãe dele, e por um momento tudo parecia menos pesado. Vamos começar olhando cada detalhe desse lugar, disse Miguel voltando a se concentrar. Mas aviso, não tolero meias medidas. Nem eu, concordou Sofia. Quero que esse projeto fale da sua mãe, da sua história, mas com a minha visão. Ele sorriu pela primeira vez, o jeito rude dando lugar a algo mais leve. Vamos ver se seu plano aguenta essa pressão. Enquanto caminhavam pelo interior da casa, onde a madeira rangia sob os pés e as paredes carregavam o cheiro de antigamente, Sofia sentiu-se envolvida pela emoção que Miguel transmitia. Numa sala pequena com janelas ovaladas, ele se deteve e falou quase em tom de confissão. Minha mãe sempre quis que esse lugar fosse um lar para mais do que só a nossa família. Ela acreditava que um dia esse bairro ia se transformar, mas nunca perder sua essência. Quero que a reforma preserve isso. Sofia assentiu, sentindo uma conexão real crescendo ali, com o orgulho e a tristeza misturados naquelas palavras. É esse sentimento que eu quero traduzir num espaço que respeite os afetos e a cultura. Miguel olhou para ela com novidade, uma mistura de admiração e atração. Mas a sombra do passado ameaçava deslizar novamente. Mas me diga, ele disse baixinho, a sua relação com seu pai, como isso funciona? Você nunca sentiu vontade de fugir desse legado? Sofia riu, uma risada sincera que rompeu a tensão. Quer que eu seja honesta? É complicado. Às vezes sinto que carrego a responsabilidade dupla, da minha família e do meu nome. Quero mais que tudo ser vista pelo que faço. Não por quem meus pais foram ou pelo que fizeram. Miguel ficou em silêncio, entendendo. Pode ser que estejamos mais parecidos do que eu imaginei. Ela sorriu, disfarçando as dúvidas.
Enquanto não começarmos a trabalhar, nada vai acontecer. Tem coisa que a gente só entende na prática. Ele estendeu a mão firme. Vamos começar então. Sofia colocou a dela na dele, um toque que parecia prometer guerra e paz ao mesmo tempo. Enquanto faziam o primeiro levantamento da casa, Miguel ainda era duro e direto, mas a energia entre eles criava uma estranha química que nem ele sabia explicar direito. Quando o sol começou a cair por trás dos prédios históricos, Sofia tirou o capacete, deixando o cabelo solto, e olhou para o horizonte da cidade. Miguel, ao seu lado, enfim relaxou um pouco. Você acredita que isso pode dar certo? Nós, com tudo que nos separa... Ela virou-se para ele, um brilho desafiador nos olhos castanhos. Eu sempre acredito no poder das histórias para juntar pessoas. Ali, naquele momento, a velha casa parecia mais viva do que nunca. Tinha secretos para contar e talvez um futuro para construir. Não só para Miguel e Sofia, mas para a memória da mãe dele e para as raízes que ambos, mesmo com suas diferenças, ansiavam preservar. Apesar dos fantasmas que rondavam o passado, uma faísca entrou no coração daquelas paredes, e eles sabiam que, a partir dali, nada mais seria igual. Na manhã seguinte ao último encontro na casa da mãe de Miguel, o sol já entrava tímido pelas frestas da janela da sala principal quando Sofia chegou com seus planos e tubos de projeto debaixo do braço. Miguel a esperava do lado de fora, o semblante sério, mas os olhos atentos, quase como se quisesse absorver cada detalhe dela antes que começassem a trabalhar. Bom dia, cumprimentou Sofia, ajeitando o capacete no bolso da jaqueta leve. Pronta para começar? Miguel assentiu, mas antes de responder parou por um instante, olhando para a porta já com a fechadura sendo substituída. Ontem à noite, pensando no que você disse sobre fazer desse lugar mais do que uma reforma, percebi que não é só essa casa. É tudo o que ela representa para mim. Minha mãe queria deixar algo que conectasse as pessoas. A voz saiu mais suave do que ele pretendia. Sofia sorriu, um gesto aberto. Por isso ela confiou o projeto a mim. Acho que senti isso também, sabe? Que esse trabalho vinha de um lugar maior que só tijolo e tinta. Eles entraram juntos na casa, e o cheiro de madeira antiga misturado ao pó de construção tomava o ar. Sofia já começava a imaginar a luz entrando pelas janelas que queriam ampliar, enquanto Miguel percorria os cantos com a atenção de quem conhece cada história daquela casa. Os dias seguintes se passaram em uma rotina que, para quem os observasse de fora, parecia quase improvável. O homem de fala direta e olhar desconfiado, e a jovem arquiteta sorridente e cheia de ideias, trabalhando lado a lado, buscando soluções para preservar a alma do lar. Numa dessas tardes, sentados entre canteiros de obras improvisados e pilhas de madeira, Sofia apresentou a Miguel os desenhos que haviam conseguido adaptar. Ele pegou o lápis e, pela primeira vez, não corrigiu, mas sugeriu mudanças baseadas não só na técnica, mas na memória afetiva. «Essa janela antiga você acha que dá para manter?» perguntou ele apontando para o desenho. «Eu lembro que ela era o lugar preferido da minha mãe para ver o movimento da rua.» «Dá sim», respondeu Sofia, pegando o lápis para acrescentar uma linha delicada. «Podemos reforçar a estrutura, limpar o vidro e mantê-la intacta. Vai ser um charme que une passado e presente.» Miguel assentiu, um leve sorriso no canto da boca. «Você tem um jeito especial com esses detalhes. Acho que é porque eu vejo pessoas ali, não só paredes», comentou ela, olhando para ele com a sinceridade que tanto irritava e encantava Miguel. Nas noites em que o projeto parecia travar entre debates e cobranças, os dois encontravam no skyline da cidade, do terraço da casa da esquina, que Miguel já havia conseguido usar como ponto de apoio para reuniões, um momento único para sorrisos tímidos e conversas que iam além dos alicerces da obra. «Você acredita que essa casa pode realmente virar um lugar que acolhe as pessoas?» Sofia perguntou, puxando a cadeira para perto dele. «Eu quero acreditar», Miguel respondeu, observando a vista urbana iluminada pelas luzes amarelas. «Mas tem dias que acho que minha família vai querer sufocar qualquer mudança que ameace o que eles imaginam como legado.» Sofia hesitou, então falou baixinho. «Eu entendo. Minha família acha que eu devia ter escolhido um caminho mais seguro, mais comprável, mas para mim legado é isso.
Se arriscar para fazer algo que faça sentido. Miguel olhou para ela, admirado com a coragem dela em expor essas dúvidas que ele mesmo sentia, mas dificilmente colocava em palavras. Foi numa dessas noites que eles receberam uma visita indesejada. Laura, a irmã mais velha de Miguel, apareceu sem avisar, seus olhos afiados fixos em Sofia logo que entrou. Miguel, precisamos conversar, disse Laura com o tom que não aceitava contestação, olhando depois para Sofia com uma mistura de ceticismo e superioridade. Você realmente acha que essa arquiteta tem lugar aqui? Não tem nosso sangue, não conhece nosso mundo. Sofia mantinha a postura firme, mas a tensão era visível. Compreendo sua preocupação, Laura, mas estou aqui porque acredito no valor desse projeto, não por quem sou ou de onde venho. Laura cruzou os braços, o olhar frio. Você pode até acreditar nisso, mas seu pai... E a voz dela se tornou venenosa. Ele uma vez sabotou um projeto importante da nossa mãe. Não sei como você pretendia esconder isso. Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A voz da irmã soava como um tiro certeiro em seu coração, que já lutava para aceitar aquela parceria. Sofia, isso é verdade? Perguntou ele, com uma mistura de raiva e decepção. Ela respirou fundo, a voz embargada, tentando ao mesmo tempo se defender e não queimar pontes. Foi um erro do passado do meu pai, que eu não compartilho. Estou aqui porque quero construir algo novo que não carregue essas mágoas. Laura revirou os olhos. Palavras são fáceis, minha filha, mas como confiar em você? Miguel ficou em silêncio. A dúvida invadia sua mente, corroendo a confiança que até então começava a brotar entre ele e Sofia. No dia seguinte, Sofia recebeu uma mensagem dele, curta e fria. Precisamos conversar. No encontro, a tensão era palpável. Por que não me contou isso antes? Miguel perguntou, a voz dura, como se cobrasse uma traição. Porque não é minha história para contar, Miguel. Sofia explodiu, quase chorando. Você não acha que eu já carreguei pesado demais com esse passado? Você deveria me conhecer pelo que faço. É que eu não sei mais o que pensar, confessou Miguel, a frustração evidente. Minha mãe confiou essa casa a você. Mas como posso continuar acreditando se você veio de um lugar que tanto nos feriu? Sofia sentiu o peito apertar. As palavras dele afastavam-na como paredes invisíveis, muros que construíam uma barreira maior do que qualquer estrutura da casa. Naquele instante, pela primeira vez desde que começaram o projeto, a ideia de desistir foi uma tentação real. Talvez isso tenha sido um erro, disse ela, a voz sumindo. Talvez eu devesse deixar tudo para trás. Esse lugar, essa família. Miguel viu a dor nos olhos dela e soube como as palavras tinham ferido as duas partes daquela história que precisava de cuidado. Mas as sombras do passado ainda pairavam pesadas no ar, e naquele momento, como se cada tijolo da casa que construíam fosse colocado no lugar errado, a confiança entre eles ruiu, ameaçando levar junto o que ainda não tinham conseguido erguer. A casa, que um dia fora o lar acolhedor da mãe de Miguel, agora parecia também uma prisão, onde antigos conflitos e medos se enfrentavam. Sofia saiu dali com o coração apertado, o projeto que antes unia seus sonhos com os dele pendurado em incertezas. Já Miguel, parado na porta, olhava para o espaço que começava a se transformar, sentindo que o maior desafio não era técnico nem arquitetônico, mas o muro invisível que ainda separava o que queria de quem amava. O futuro daquele lar e de seus corações ficava suspenso entre a esperança do que poderiam construir juntos e as paredes entre eles que insistiam em permanecer de pé. A manhã seguinte ao confronto parecia mais silenciosa do que o normal na casa de Miguel. O barulho dos operários tinha parado. Restava só o ranger das tábuas antigas no chão e o eco dos últimos gritos de Sofia dentro das paredes. Miguel esteve lá cedo, sozinho. A mesa cheia de fios, fitas métricas e plantas estava aberta, mas parecia território de guerra. Ele nem se deu ao trabalho de preparar café. Olhava para o celular, esperando uma mensagem de Sofia, um pedido de desculpa, um aviso de volta ao trabalho, mas nada chegava. Ao meio-dia, finalmente mandou uma mensagem curta. Se quiser buscar suas coisas, me avise. Colocou o celular de lado, sentindo o peso da frase. Não era o tipo de homem que implorava,
mas também não conseguia se esconder do vazio. Por um instante, pensou em quanto custava deixar o orgulho tomar conta. Era como aquela parede que ele insistia em manter. Bloqueava a luz, abafava o ar, mas era antiga e estava ali porque sempre esteve. O orgulho dele também. E pela primeira vez, Miguel começou a notar como esse velho costume lhe custava caro. Sofia, por sua vez, amanheceu no seu pequeno apartamento em Ipanema, cercada pelas plantas que mal regava direito e pela mochila ainda meio pronta para o retorno a São Paulo, agora abandonado. A cidade parecia distante. Até mesmo o barulho das ondas parecia mais longe que o normal. O celular estava cheio de notificações sobre trabalho atrasado, mensagens da mãe querendo notícias e até de colegas perguntando como era trabalhar para o famoso Albuquerque. Ninguém sabia, e ela não ia contar, do nó no peito, do arrependimento por não ter dito tudo o que gostaria, quando Miguel a acusou de ser prisioneira do passado do pai. Sentia-se traída pelo sangue, mas traía a si mesma se ignorasse o que acontecia. Era injusto ter que ser porta-voz dos erros antigos. Mas, ao mesmo tempo, entendia a ferida de Miguel. Reconhecia a mesma vergonha e peso nos olhos dele, aquele medo de nunca ser visto pelo que realmente era. 2 dias se passaram. Na casa em São Paulo, Miguel tentava trabalhar sozinho. Chamou outros funcionários das próprias empresas para supervisionar. O engenheiro aparecia pouco, sentindo o clima pesado. Sozinho no casarão empoeirado, Miguel circulava entre os cômodos, comendo marmita fria em cima da pia e dormindo no antigo quarto de infância. Aquele lugar, antes cheio de nostalgia, agora só trazia incômodo. Certa tarde ele parou na sala que Sofia queria derrubar a parede e ouviu, de repente, risos que não estavam lá. Talvez um eco da manhã em que ela e os pedreiros brincavam sobre o futebol carioca enquanto ele fingia não ouvir. Um pano amarelo, esquecido por Sofia, estava jogado perto da janela. Ele pegou o tecido, esfregou entre os dedos. Sentiu saudade. De repente, tudo era uma lembrança dela. O cheiro do perfume misturado ao pó, o som dela rabiscando no papel, a mania irritante de mexer no cabelo quando explicava alguma ideia nova. Enquanto isso, no Rio, Sofia não conseguia se concentrar no projeto novo que pegou para tentar ocupar a mente. Seu velho notebook apitava notificações, mas ela olhava pela janela, pensando em São Paulo. Lembrou-se do jeito que os olhos de Miguel suavizavam quando falava da mãe. Lembrou principalmente das conversas à noite, quando ele deixava todas as defesas caírem sem perceber. Sentia uma falta quase física daquele clima, do frio da casa antiga, da rotina das reformas e dos cafés divididos na mesma xícara por preguiça de lavar outra. Seu pai apareceu na sala naquela noite, celular em mãos. "Como tá indo, filha?" perguntou, puxando uma cadeira. Ela soltou um suspiro. "Mal, pai. E não é pelo projeto." Ele percebeu o peso. É aquele rapaz de São Paulo? Não só ele, é tudo. A casa, a rivalidade velha. Às vezes parece que vou passar a vida tentando consertar um erro que nem foi meu. O pai ficou em silêncio por uns segundos. "Filha, não leva o mundo nas costas. As mágoas de antes não são sua obrigação." Ela ergueu os olhos cansada. "Mas está tudo em mim agora, entende?" Do outro lado, em São Paulo, Laura chegou mais cedo do que o habitual, batendo as botas com força no hall da casa. "Você vai seguir fingindo que pode confiar nela?" questionou, sem nenhum bom dia. Quem vai admitir que se enganou desde o começo? Miguel, sentado no sofá de couro descascado, não respondeu de imediato. Depois de alguns instantes, falou baixo. "Eu não sei o que é confiar, Laura, mas sei que, desde que ela saiu, essa casa perdeu mais cor do que quando a mãe morreu." Laura o fitou surpresa pela vulnerabilidade. "Ela não é do nosso mundo, Miguel. Não nasceu para isso." Ele encarou a irmã, decidido. "E quem disse que eu quero viver no mundo antigo? O que você chama de nosso, para mim virou prisão." A discussão subiu de tom, mas não evoluiu. Laura saiu, batendo a porta. Miguel ficou ali, sentindo que pela primeira vez estava sozinho não só na casa, mas com as próprias ideias. No Rio, Sofia recebeu uma mensagem curta do irmão. "Tem alguém em SP perguntando do projeto. Vão cancelar o contrato?" Era mais uma preocupação que sinalizava para ela que,
Se não se resolvesse logo, perderia até o profissionalismo. Na noite seguinte, incapaz de dormir, decidiu dar uma volta na praia. O cheiro de maresia ajudava, mas só em parte. O coração não desgrudava de São Paulo nem de Miguel. Ali, sentada na areia, tirou o celular da bolsa e abriu as anotações. Digitou frases, apagou. Pensou em ligar, não teve coragem. No mesmo instante, em São Paulo, Miguel subiu ao sótão onde a mãe guardava cartas antigas. Ali, entre caixas de sapato e fotos desbotadas, achou um maço de papéis com a caligrafia da mãe. Lendo, percebeu algo essencial. A mãe falava sobre perdão, sobre como a cidade só evolui quando as pessoas largam rancores antigos. E aquela mulher não era feita de pequenas vinganças, mas de amor. Miguel desceu as escadas decidido. Pegou papel, caneta e começou a escrever. A letra saía irregular, mas sincera. Sofia, eu não sou bom de pedir desculpa, mas preciso tentar. Cresci ouvindo que perdoar é sinal de fraqueza. Mas depois que você foi embora, entendi que não existe força maior. Carrego feridas do passado, mas não quero que elas definam meu futuro, e nem o nosso. Se você puder, queria que voltasse. Nem que seja só para terminar o projeto que minha mãe amava. Se não der, pelo menos queria que soubesse que, mesmo doendo, admiro sua coragem, seu jeito de unir o que parece impossível. Parou, releu e nem tentou melhorar. Sem coragem de enviar por mensagem, imprimiu, assinou e pediu a um motoboy de confiança que entregasse no endereço dela no Rio. Dias depois, a carta chega e Sofia está sentada na poltrona da sala, de pijama. Sua mãe aparece batendo à porta do quarto. Chegou um envelope para você, diz, um sorriso curioso nos lábios. Sofia reconhece o sobrenome na caligrafia. Rasga o envelope, relê 2, 3 vezes. O mundo parece mais leve. Miguel não falou de amor com a palavra amor, mas falou em construir um futuro, em abrir mão dos muros velhos. Era tudo o que ela esperava ouvir. Menos poesia, mais verdade. Era uma mão estendida sem orgulho, só vulnerabilidade. Naquela mesma noite, Sofia escreveu, mas não respondeu de imediato. Precisava digerir, se permitir sentir. Caminhou pela sala, pela varanda. Lembrou do pó da construção, do tique nervoso de Miguel quando contrariado, das noites frias de conversa sincera. Miguel, ao saber que a carta fora entregue, passou 2 dias tentando se ocupar pela casa sem conseguir esquecer o nervosismo. Olhava o celular a cada hora, sofrendo em silêncio. Até que 1 semana após a carta, enquanto o sol caía devagar na cidade de São Paulo, ele recebeu a notificação. Miguel, preciso conversar com você. Pode me ligar? O coração disparou. Não havia garantia de reconciliação. Mas, pela primeira vez em semanas, o futuro parecia mais aberto. Uma ponte tímida começava a ser construída, não no papel, mas nos sentimentos, mais sólida que qualquer parede da velha casa. Ficaram ainda separados, fisicamente e por um fio de receio, mas a distância real já não era tão grande. No eco das palavras sinceras havia esperança. Talvez entre o passado e o que ainda não sabiam nomear, desse para encontrar um lugar onde ambos pudessem se recomeçar. O dia amanheceu nublado em São Paulo, como se a cidade hesitasse entre a tristeza dos dias anteriores e a promessa de algo novo. Miguel estava debruçado sobre a mesa improvisada, rabiscando ideias num pedaço de papel já amassado, quando o celular vibrou. Miguel, preciso conversar com você. Pode me ligar? A mensagem de Sofia aparecia ali, simples, mas suficiente para deixar seu coração mais leve depois de semanas de incerteza. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos bagunçados e, sem pensar muito, discou o número dela. Não sabia por onde começar. Só queria ouvir sua voz, quebrar o silêncio incômodo. Alô? A voz de Sofia, um pouco hesitante. Oi, Sofia. A dele saiu mais baixa do que pretendia. Obrigado por responder. Houve um instante de tremor no ar. Os dois buscavam palavras entre o orgulho e a saudade. Li sua carta, disse ela, num tom que misturava leveza e cansaço. Não imaginei que você fosse escrever desse jeito. Eu também não, para ser honesto. Mas mentir para mim mesmo não ia ajudar. Ele deu uma risada curta.
Nunca fui bom em pedir desculpas. E eu nunca fui boa em perdoar rápido, respondeu Sofia com sinceridade. Mas eu não queria que nossa história terminasse daquele jeito. Nem eu. Silêncio, só o barulho distante do trânsito na cidade. Eu tô pensando em voltar para São Paulo, Sofia falou de forma prática. Nem que seja para terminar o projeto. Você acha que faz sentido? Miguel prendeu a respiração, contando até 3 antes de responder. Faz. Muito. Aqui só tem faltado você. E suas ideias impossíveis. Os dois riram, numa cumplicidade esquecida. Pela primeira vez em dias, tudo parecia normal entre eles. Dias depois, Sofia embarcou de volta para São Paulo. O avião pousou de manhã cedo, envolto naquela névoa leve que cobre a cidade quando o inverno chega. Ela foi direto para a casa da mãe de Miguel, agora parcialmente em obras e cheia de vida e pó. Ao entrar, sentiu o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Miguel apareceu no corredor. A barba mal feita, camiseta velha, o olhar cansado, mas genuinamente feliz ao vê-la. Achei que você ia desistir de mim e da casa. Sofia apoiou a mochila em cima da mesa cheia de ferramentas. Desistir não faz parte do meu currículo, respondeu forçando um sorriso leve. Mas algumas coisas precisam de tempo. Não é só consertar uma parede torta, né? Ele ficou ali sem jeito, querendo abraçá-la, mas não se atreveu. Quer café? Perguntou. Tem até pão de queijo daqueles que você gostava. Ela sorriu, aceitando o convite. Na cozinha, os dois dividiram o café da manhã em silêncio confortável, como se precisassem reaprender a ocupação dos pequenos gestos. Sofia olhava ao redor, analisando a bagunça. Ferramentas, projetos pela metade, fotos antigas empilhadas numa caixa. Senti falta disso, disse ela baixinho, tocando um lápis de carpinteiro. Da bagunça, da rotina. É estranho como um lugar estranho pode virar quase um lar. Miguel assentiu. A casa ficou vazia sem você. Nem os operários queriam trabalhar, de tão ruim o clima. Não é só a casa, Miguel. É o que a gente estava tentando construir aqui. Ele olhou para ela, sério. Sofia, eu escutei demais os outros, até minha irmã, sobre o que era certo para o futuro dessa casa e da minha vida. Mas percebi que não importa tradição, rivalidade, orgulho velho. Só faz sentido se for verdadeiro. E para mim só faz sentido se eu puder ser eu mesma aqui. Não quero ser lembrada só como filha de quem fez isso ou aquilo. Quero que meus projetos tenham meu nome. Miguel segurou o olhar dela, firme, como se prometesse nunca mais desviar. Eu quero você, Sofia, do jeito que você é, com suas ideias, suas raízes. Não me importa mais o passado. Ela sorriu dessa vez sem esforço. Então vamos trabalhar juntos, mas eu preciso de respeito pelo meu jeito, por tudo que acredito. Fechado. Os dois brindaram com as canecas de café, quase como se selassem ali um novo contrato. Menos mágoas, mais parceria. De irmãs. O resto do dia foi tomado pelos detalhes do projeto. Sofia abriu os projetos no notebook, espalhando plantas pelo chão da sala, apontando o que precisava ser ajustado. Miguel, a estrutura do telhado está pior do que parecia. Vamos precisar recuperar toda a madeira antiga para manter o visual original, mas com reforço moderno. Pode escolher a equipe que quiser, respondeu ele inclinado sobre os desenhos. Só promete me mostrar antes de derrubar qualquer coisa, tá? Ela revirou os olhos rindo. Nem tudo precisa de aprovação, chefe, mas vou tentar. Nossos risos começaram a colorir as paredes de novo. Eles circulavam pelos cômodos discutindo detalhes, recuperando o clima de confiança pouco a pouco. Num canto da casa, acharam uma velha prateleira de fotos que Sofia sugeriu restaurar. Podia virar um espaço de memória, só que aberto para a comunidade, disse ela animada. Assim a casa não vira só um museu de lembranças, mas um lugar vivo. Miguel observou admirado. Minha mãe ia gostar disso. Por algumas horas trabalharam juntos sem discussões, apenas trocando ideias, referências de arquitetura, risos sobre desmontar móveis antigos. Ao fim da tarde, Laura apareceu sem avisar, como de costume. Parou à porta, o olhar rígido em Sofia. Então você voltou. O tom era menos hostil, mas ainda defensivo. Sofia não hesitou. Voltei, sim, quero terminar o trabalho que comecei. Laura virou-se para o irmão. Miguel,
Eu só quero que você saiba que a família está preocupada. Não é só sobre tradição. É sobre o nome da nossa mãe. Cuidado em quem você confia. Dessa vez, Miguel não se encolheu. Laura, eu respeito a nossa mãe pelo que ela construiu, não pelo peso do sobrenome. Se para você sempre foi sobre manter o passado, para mim é sobre permitir futuro. Sofia faz parte disso. Depois de um instante de surpresa, Laura se aquietou, como se reconhecesse que o irmão não cederia. Se você está feliz é o que importa, disse seca e saiu. Sofia e Miguel se entreolharam. Havia uma vitória silenciosa ali. Não era só sobre vencer resistências de fora, mas de dentro. Nos dias seguintes, a rotina se ajeitou com naturalidade. Trabalhavam lado a lado. Maria, a vizinha idosa, amiga da mãe de Miguel, trazia bolo de fubá para os intervalos. Sofia se sentia parte da comunidade, conversando com os vizinhos, ouvindo histórias antigas do bairro. Em uma tarde ensolarada, após horas de trabalho, os dois sentaram na varanda pegando o sol que começava a se pôr. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Miguel, que segurou a mão dela. Sabe, nunca achei que fosse sentir isso, disse ele baixinho. Paz depois de tanto conflito. Eu ainda acho que vai ser difícil às vezes. Ela sorriu, olhando para os prédios antigos ao redor. Mas agora é um tipo de dificuldade boa. A gente aprende junto. Miguel se virou para ela, olhando nos olhos. Obrigado, Sofia, por não ter desistido nem de mim nem da casa. Eu também precisava acreditar que era capaz de recomeçar. Essa casa me deu mais do que trabalho, sabe? Me deu um novo sentido de pertencimento. Eles ficaram ali por um tempo, os sons da cidade misturando-se à calma conjurada naquele espaço, um momento roubado do cotidiano. Com o projeto avançando, os operários voltaram. A obra ganhou novo ritmo. Sofia distribuía tarefas, organizava reuniões rápidas, às vezes se pegava rindo sozinha ao ver Miguel tentando dar palpite em estrutura de telhado. Em dias de chuva, ficavam juntos revendo fotos da mãe dele. Em dias de sol, tomavam café no jardim inventando planos para o futuro do lugar. À noite, dividiam pizza em cima da caixa de ferramentas, debatendo se cor de parede combina com azulejo antigo. A tensão antiga foi dando lugar a um tipo de ternura real. Menos paixão sufocada, mais parceria e cuidado. E Sofia não tinha medo de dizer não a Miguel, que aceitava com serenidade recém-descoberta. Em troca, ele fazia questão de perguntar o que ela queria, precisava, sonhava. Mais que um casal, tornaram-se time. Numa sexta-feira, terminaram mais cedo. Sentaram no antigo banco de madeira na varanda, assistindo o entardecer. Eu gosto de nós assim, disse Miguel, sincero. Não é fácil nem sempre leve, mas é honesto. Sofia entrelaçou os dedos nos dele. É isso que eu sempre busquei, Miguel. Um lugar para ser eu mesma e dividir. Não carregar tudo sozinha, nem ter que provar o tempo todo que mereço estar aqui. Eu também, com você a casa ganha sentido. E eu também. O silêncio não era vazio. Era cheio de acordo. Quando a noite caiu e os últimos operários foram embora, restaram só eles dois na casa. Sentados na varanda, canecas nas mãos, cabeça encostada um no ombro do outro, sem pressa, sem medo, com uma confiança nova reconstruída a cada palavra, a cada olhar. Aos poucos, a velha casa, enfim, voltava a ser lar. 2 semanas depois da reconciliação de Sofia e Miguel, a obra já chegava à reta final. As manhãs na casa começaram a ganhar um ritmo novo. O cheiro de tinta fresca e pão de queijo da padaria da esquina se misturava às vozes dos operários, sempre brincando com Sofia sobre futebol ou pedindo opinião sobre detalhes do jardim. Miguel cuidava dos acabamentos e, vez ou outra, pegava Sofia de surpresa, ajeitando uma tomada torta ou trazendo café sem ela pedir. Naquela sexta-feira, o céu paulistano estava limpo. Uma dessas raras manhãs em que a luz atravessa as janelas antigas e deixa tudo meio dourado. Sofia se pegou parada no corredor, mão na parede restaurada, sentindo o nítido peso de tudo o que aconteceu ali. Discussões, risos, mágoas. Agora só restava aquela expectativa ansiosa e boa do quase finalizado. Miguel apareceu por trás dela, discreto. Tá pronta para o grande dia? Perguntou, voz suave, como fazia quando queria demonstrar carinho sem bancar o romântico.
Sofia sorriu sem virar, os olhos brilhando. Achei que nunca ia dizer isso, mas acho que sim. Mas tem uma coisa. Virou-se para ele, abraçando o projeto enrolado nos braços. Hoje é só a entrega oficial. E amanhã? Miguel hesitou só por um instante. Amanhã a vida segue. Mas queria que você ficasse, não só para o projeto. Ela mordeu o lábio, fingindo não ter ouvido a frase que esperava há semanas. Antes que pudesse responder, escutaram a voz de Laura ecoando do hall. O pessoal da comunidade está chegando para a cerimônia. Sofia, você pode ajudar a organizar lá fora? Sofia soltou um suspiro leve, piscou para Miguel e saiu pelo corredor. O coração batia forte, mas não era mais só medo. Era como se finalmente aquela casa e eles dois tivessem um lugar no mundo. A calçada na frente da casa se encheu rapidamente. Antigos vizinhos traziam pratos de doces e salgados. Maria, a vizinha mais velha, distribuía pedaços de bolo de fubá. E alguns líderes do bairro buscavam saber quando a casa abre de verdade. Laura circulava entre os convidados, agora menos tensa, fingindo controle, mas no fundo orgulhosa do irmão e curiosa com Sofia. Na sala principal havia uma expectativa. Sofia ajustava os últimos detalhes de decoração. Fotos da mãe de Miguel em porta-retratos reaproveitados, desenhos de crianças do bairro, frases no quadro negro com palavras como acolhimento e memória. Ao fundo, a luz do início da tarde atravessava o vitral restaurado, refletindo cores no chão. Miguel chamou Sofia para um canto. Os dois estavam cercados de movimento, mas pareciam num mundo à parte. Antes do pessoal entrar, começou ele meio nervoso. Tem uma coisa que você precisa ver. Sofia arqueou as sobrancelhas. Miguel a levou até um cômodo nos fundos que ficara trancado por toda a obra. Sofia nunca entendeu exatamente por quê, já que tudo lá dentro parecia comum. Caixas antigas, uma escrivaninha. Só agora notou uma placa grafitada discretamente ao lado da porta, coberta com pano. Miguel, o que é isso? Ele sorriu, puxou o pano devagar. A placa dizia: Centro Cultural Dona Lourdes em Sofia Mendes. Um espaço para todos. Ela ficou sem fala, lendo o próprio nome ali. O coração acelerou. Eu queria que esse lugar fosse mais que um museu para os meus fantasmas, começou Miguel sincero, segurando leve a mão dela. Minha mãe sempre quis que a casa servisse para a comunidade, para as histórias do bairro. Mas nada disso teria acontecido sem a sua coragem e sem o seu olhar novo. Por isso parte da casa agora é um centro cultural, espaço aberto para exposições, cursos, música, o que você quiser criar. Nosso projeto, nosso jeito de deixar raízes e futuro ao mesmo tempo. Os olhos de Sofia se encheram d'água, não de tristeza, mas do alívio de ser reconhecida, de pertencer. Ela balançou a cabeça emocionada. Você sabe que eu nunca pensei que meu nome estaria na placa de um lugar assim. Não imaginei que alguém me enxergaria além das brigas de família ou do passado do meu pai. Miguel se aproximou e ali mesmo, diante das memórias e do vento entrando pela janela restaurada, tomou coragem de segurar o rosto dela com as duas mãos. Sofia, eu te amo. Não é amor fácil, não é de novela. É teimoso, às vezes torto, mas é real. Você me fez enxergar que aqui cabem todos os passados, até os nossos. Quero esse futuro com você. Ela riu entre lágrimas, incapaz de esconder a felicidade. Eu também te amo, Miguel. E se essa casa conseguiu sobreviver a tanto, acho que eu e você também conseguimos. Prometo trazer movimento, caos e toda a criatividade do Rio para misturar com a sua tradição. Ele sorriu, terno pela primeira vez, sem medo de ser julgado, e puxou ela para um abraço apertado. Xiu. Lá fora, a cerimônia começou. Laura, do lado da porta, anunciava aos convidados com voz alta e, para surpresa de todos e do próprio Miguel, fez um breve discurso. Hoje essa casa ganha novo sentido. Durante anos, achei que tradição era manter tudo igual. Mas percebi, vendo esse projeto, que o verdadeiro legado da nossa mãe não está nas paredes, mas nas pessoas que a gente acolhe aqui. Obrigada, Sofia, por ter acreditado até quando a gente duvidou. Olhou para o irmão, num gesto raro de cumplicidade. Miguel,
Você foi mais longe do que qualquer Albuquerque. Nosso futuro agora é feito de mistura. Miguel sorriu de mãos dadas com Sofia, e a plateia aplaudiu. Maria puxou uma música antiga da infância de Miguel, tocada em violão pelo neto dela, e as crianças do bairro correram pelo jardim, agora repleto de plantas e bancos restaurados. A casa, naquele instante, era tudo o que deveria ser. Viva, aberta, cheia de vozes e histórias. Depois dos discursos, Sofia liderou um passeio mostrando detalhes. A parede mantida para lembrar o passado, o vitral onde desenhos das crianças agora ficavam expostos, a velha janela do olhar da rua, convertida em um espaço de leitura. A cada explicação, via o orgulho nos olhos de Miguel. Enquanto todos celebravam, Miguel se afastou discretamente e foi até o portão. Olhou para a rua, onde tudo havia começado, há meses, voltando para casa pensando que ia perder mais uma vez alguém que amava. Sofia se aproximou, encostando no ombro dele. E aí, chefe, pronto para dividir esse lar? Miguel sorriu. Pronto desde que você entrou na obra de Capacete Torto. Ela riu alto. Então é bom acostumar porque não pretendo ir embora. Você fica? Mesmo? Perguntou baixinho, como se ainda tivesse medo de que alguma sombra do passado voltasse a estragar aquele momento. Sofia esticou a mão para ele firme. Fico, na casa, no projeto, na vida. Com você. Os dois se abraçaram outra vez, agora suaves, sem pressa, como quem entende que finalmente chegou em casa. A noite caiu junto com as luzes da cidade, e as pessoas começaram a ir embora, prometendo voltar para oficinas, noites de histórias, reuniões de vizinhos. Laura ficou para trás ajudando nos últimos ajustes, até surpreender Sofia na cozinha. Sei que torci o nariz para você, Sofia, mas admito, você mostrou o valor do novo sem apagar o velho. Laura sorriu, um pouco tímida. Acho que a família ganha mais cor com você aqui. Sofia apenas assentiu, sem palavras, recebendo o abraço mais inesperado da noite. Quando só restavam os dois na varanda, cansados e felizes, Sofia olhou para Miguel. Percebi que, no fundo, a casa nunca foi só sobre redenção, tradição ou orgulho. Era sobre ter coragem de construir e reconstruir junto. Miguel confirmou, olhando para o céu noturno de São Paulo. E agora é nossa, do nosso jeito. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o mundo enfim silencioso. Esse é o tipo de lar que eu sempre sonhei. Miguel beijou de leve o topo da cabeça dela, prometendo sem palavras que ali seria porto seguro. Para ela, para ele, para todos que quisessem recomeçar. E assim, entre as luzes da cidade, as gargalhadas que ainda ecoavam no quintal e o calor novo daquele lar reconstruído, Miguel e Sofia aprenderam que amor não se constrói fugindo do passado, mas juntos passo a passo, aprendendo a abraçar todas as diferenças. Sob o céu de São Paulo, de mãos dadas, dois corações tinham enfim encontrado casa.